Olá pessoal, eu sou o professor Fernando e hoje nós vamos falar sobre função do segundo grau. A função do segundo grau também é chamada de função quadrática e seria toda função nos reais que se enquadra na lei de formação f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Logo nessa lei de formação nós já conseguimos entender por que se chama do segundo grau. É porque ela vai ter aí nessa lei de formação o grau 2. Também percebemos na lei de formação os coeficientes A, B e C, sendo que o coeficiente A ele sempre tem de ser um número diferente de zero, podendo ser positivo ou negativo. Também nós vamos ter aí as variáveis, que são o f de x e o próprio x. É importante a gente entender que às vezes nós vamos trabalhar questões onde o f de x ele é substituído pelo y, como nesse caso aí. Mas obedecendo a lei de formação de uma função quadrada, nós vamos ter aí uma função de segundo grau. O gráfico da função do segundo grau vai ser dado por uma parábola, que é essa forma geométrica curvilínea que vocês estão observando. A parábola ela é formada de duas partes. Uma parte aberta, que é chamada de concavidade, e uma parte oposta à concavidade, que é o chamado vértice. Numa função do segundo grau, nós podemos encontrar gráficos com a parábola que tem a concavidade voltada para cima, como nesse exemplo que nós estamos percebendo aí, como também podemos encontrar gráficos com a parábola cuja concavidade é voltada para baixo, como nesse outro exemplo que nós estamos vendo aí. Mas o que vai determinar se a concavidade da parábola vai estar voltada para cima ou para baixo? Bem, vamos analisar os exemplos. No primeiro exemplo, nós percebemos aqui que o valor de A, ou seja, o coeficiente de x ao quadrado, esse valor de A bem aqui, ó, embora ele seja um valor fracionário, mas ele é positivo. Então, quando nós temos que, se o coeficiente A for maior que zero, ou seja, positivo, a parábola vai ter a sua concavidade voltada para cima, como a gente vê nesse exemplo aí. Se por acaso nós tivermos uma função cujo coeficiente de A tem um valor negativo, como a gente percebe nesse caso aqui, o coeficiente de x ao quadrado é menos 2, o valor de A é menor que zero, ou seja, é negativo, então nós vamos ter aí uma parábola cuja concavidade vai estar voltada para baixo. Então é simples, se A for positivo, a concavidade é para cima. Se A for negativo, a concavidade é para baixo. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, nesse primeiro caso, nós temos a função 3x ao quadrado menos 4x mais 1. Então, nesse caso, dá para determinar o valor de A? Sim. A, nesse caso, é 3, ou seja, é maior que zero, é positivo. Então, nós vamos ter aí que a concavidade é voltada para cima. Outro exemplo, x ao quadrado menos 1. Lembrem-se que o valor do coeficiente A sempre vai estar atrelado com x ao quadrado. Então, nesse caso aqui, ó, nós não estamos vendo nenhum valor específico. É porque o coeficiente de x ao quadrado, nesse caso, é 1. Então, nesse caso, A vai ser 1, que é positivo, e vai ter a sua concavidade voltada para cima. Outro exemplo, 2x ao quadrado mais 3x mais 5. Quem é A nesse caso aqui? Nós temos que A vai ser 2. Então, A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Agora veja esse exemplo. Menos x ao quadrado mais 8x. Quem é o coeficiente de x ao quadrado aqui? Nesse caso, é menos 1. Negativo. Então, concavidade voltada para baixo. E um último exemplo, menos 4x ao quadrado. Nesse caso, nós temos que o valor de A aqui vai ser menos 4, negativo, concavidade voltada para baixo. Eu espero, pessoal, que esses exemplos que eu acabei de dar para vocês possam ajudá-los a responder a questão número 1 do nosso caderno de questões. Nessa questão, eu coloco para vocês algumas funções e eu peço que vocês digam se elas têm a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo.
Então vocês vão fazer basicamente o que nós acabamos de fazer nesses exemplos. Analisar o valor do coeficiente A e dizer se ele é positivo, com cavidade voltada para cima, se ele é negativo, com cavidade voltada para baixo. Ok? Então, vamos prosseguir. Como que fazemos para construir o gráfico de uma função do segundo grau? Nós podemos seguir 3 passos simples. O primeiro passo é atribuir alguns valores à variável x. A partir daí, nós vamos calcular as respectivas imagens, formando assim os pares ordenados. E por último, vamos esboçar esses pares ordenados no gráfico. Mas fica mais fácil vocês entenderem se a gente fizer na prática, não é? Então, vamos ver um exemplo. Construir o gráfico da função f de x, que é igual a x ao quadrado mais 2x. Então, agora, a gente vai atribuir alguns valores para x. A gente pode começar a partir do número que a gente achar melhor, mas eu sempre recomendo a gente começar com números negativos e ir até os números positivos, porque daí dá a gente ter uma visão melhor da parábola. Então, vamos começar com o número menos 2. Então, eu tenho a função e vou atribuir para x o valor de menos 2. Substituindo na função, conforme vocês podem ver aí, ó, a gente pode perceber aqui que nós temos, substituindo no lugar do x, eu vou colocar menos 2, tá certo? Então, fica menos 2 ao quadrado vezes 2 vezes menos 2. Estou substituindo no lugar do x o valor de menos 2 que eu estou atribuindo aqui para o x. Fazendo os cálculos, eu vou ter o resultado 0. Então, a imagem que eu encontrei aqui nessa situação é 0, tá bom? Então, quando o valor de x for menos 2, a minha imagem vai ser 0. O par ordenado aí é quem? Menos 2 e 0. Vamos agora atribuir para x o valor de menos 1. Substituindo na função o valor menos 1 no lugar de x, eu vou ter aí como resultado também o valor menos 1. Então, meu par ordenado é menos 1 e menos 1. Agora, eu vou atribuir para x o valor de 0. Substituindo na função esse valor 0, eu vou ter como valor, resultado, 0 também. Então, meus pares ordenados, o meu par ordenado aqui vai ser 0 e 0. Substituindo na função o valor 1, eu vou ter como resultado a imagem 3. Par ordenado aqui, 1 e 3. Por fim, substituindo na função o valor 2, eu vou ter como resultado, que é a imagem, o número 8. Então, meu par ordenado aqui é 2 e 8. Então, pessoal, nesse processo aqui, nós atribuímos para x alguns valores, fizemos os cálculos para encontrar a imagem, conforme vocês veem na terceira coluna, e daí a gente determina quem são esses pares ordenados. Agora, com os pares ordenados, nós vamos colocá-los no gráfico. Então, o primeiro par ordenado é menos 2 e 0. Pronto. O segundo par ordenado é menos 1 e 1. Conforme vocês estão vendo aí, ó. Percebam que a gente está fazendo as ligações. Terceiro par ordenado é 0 e 0. Quarto par ordenado é 1 e 3. A gente tem que fazer as relações entre esses pares ordenados. E o último par ordenado é 2 e 8, conforme vocês estão vendo aí. Agora que a gente já colocou os pares ordenados no gráfico, já fizemos a interseção desses pontos, nós só precisamos desenhar a parábola. É importante dizer, pessoal, que nesse caso aqui, nós temos que o valor de A é maior que 0, ou seja, ele é positivo. Por quê? Qual é mesmo o valor de A aí no caso? Se aqui eu não consigo enxergar nenhum coeficiente, eu digo que o coeficiente é 1. Então, eu tenho que A é maior que 0, é positivo. Nesse caso, a minha concavidade vai ser voltada para cima. Vocês já conseguem perceber aí o desenho da concavidade? Vamos dar uma olhada? Olha só. Então, aí a gente consegue desenhar a parábola. A concavidade, que é essa parte aberta, ela realmente tem que estar voltada para cima. Dessa maneira, pessoal, a gente vai utilizar esses métodos para construir o gráfico da função do segundo grau.
Eu espero que esse exemplo que eu acabei de explicar para vocês possa ajudá-los a resolver a questão 2 do caderno de questões. Lá eu peço que vocês construam um gráfico da função y, que é igual a x ao quadrado mais x. Então não se esqueçam, o processo é simples. Primeiro atribuir alguns valores para x, calcular qual seria a imagem, estabelecer esses pares ordenados e colocar os pares ordenados no gráfico. Daí é só a gente desenhar a parábola. Então é isso, pessoal. Acompanhem o próximo vídeo que eu vou explicar para vocês ainda como resolver algumas questões do nosso caderno de questões.